Shavuot, vamos continuar agora com as alachot de quem perdeu a tefilá, o que ele faz para completar. Fala que Shulchan Aruch na alachá rei. Em tashlumim letfilá sheifsid ela bisman tefilá smuchala. O único momento no qual é possível completar uma tefilá é próximo à tefilá seguinte. A gente viu no começo desse simar que alguém que perdeu o shacharit, ele pode fazer minchá duas vezes para compensar a tefilá. Agora, o momento de fazer minchá duas vezes é na hora que a pessoa vai rezar minchá, logo em seguida já fazer a segunda amidá para compensar a shacharit que foi perdida. אבל לא בשעה שהיא זמן תפילה, כגון אם שעה הרבה אחר שהתפלל תפילה שהיא חובה שעה, אינו יכול להתפלל לא תשלומי תפילה שהפסיד, לפי שלא תקנו תשלומים לתפילה שהפסיד, אלא בזמן שהוא עוסק בתפילה שהיא חובת שעה. Caso a pessoa tenha feito minchá e agora ele lembrou que ele esqueceu de shacharit, mas já passou muito tempo, não é mais possível fazer a tefilá de minchá novamente para compensar shacharit, porque quando Chachamim decretaram que é possível completar a tefilá perdida, é só na hora que a pessoa está ocupada com a tefilá, que a pessoa está fazendo a tefilá de minchá, a próxima tefilá, e aí ele já faz duas vezes e já compensa a anterior. Mas se passou um tempo, já não tem mais o que fazer. Sheaz, que já que a pessoa está rezando minchá naquele momento, Sheaz, que vai Yosek Batfilá, o Mashlim Gamken Mashechased, já que ele está ocupado com a Tfilá desse momento de agora, ele pode compensar a anterior. Mas se passou muito tempo entre uma Tfilá e outra, já não pode mais voltar. Então, se a pessoa perdeu o Shacharit, na hora que ela vai fazer Minchá, logo fazer duas vezes. A pessoa que perdeu o Minchá vai fazer Arvit duas vezes, fazer a segunda Arvit logo depois que ele acabar a primeira. הלכה ו' תפילת התשלומים שהוא מתפלל, חייב להתפלל כמו שמתפלל אז תפילת החובה. התפילה de תשלומים, התפילה que vai ser o complemento, que vai compensar a tefilá que ele perdeu, tem que ser igual à tefilá que ele está fazendo no momento. Geralmente não tem muita diferença. Shacharit e Arvit a gente faz a mesma amidá. Porém, o que acontece quando ele vai trazer aqui os casos em que a pessoa perdeu a tefilá de minchá de antes de Shabbat e agora Shabbat à noite ele vai compensar. A amidá que a gente faz Shabbat à noite é diferente da amidá que é feita na sexta-feira à tarde. Ou caso ele perdeu, por exemplo, minchá de Shabbat, ele vai compensar em Arvit de Motzai Shabbat, que a amidá é diferente. Fala que Shulchan Aruch a gente deve ir de acordo com a amidá feita no momento de agora, não a perdida e sim a de agora. Kegon, por exemplo, se a pessoa não fez minchá sexta-feira, lembrando que é só alguém que não fez sem querer, não de forma proposital, não é que ele falou, não vou rezar hoje, perdeu sem querer a tefilá por algum motivo, e agora ele vai compensar em Arvit. Mitpalel Arvit time shel Shabbat. Quando ele for fazer duas vezes Arvit, ele vai fazer duas vezes Arvit de Shabbat. E não uma vez Arvit de Shabbat e depois uma amidá de dia de semana para compensar a tefilá de sexta-feira. Não, ele vai fazer duas vezes a amidá de Shabbat. Afal pishashne abalet tashlim tefilat chol. Mesmo que a segunda amidá que ele vai fazer para compensar, para completar a anterior, mikomakom kivan tiata o Shabbat, mitpalel Shabbat. Já que agora é Shabbat, ele vai fazer a tefilá de Shabbat. E isso vai estar valendo para ele. Vem mitpalel shel chol, choser mitpalel. Caso a pessoa, pelo contrário, se ele fizer no Shabbat a tefilá de chol, de dia de semana, pensando, eu perdi a tefilá de sexta, deixa eu fazer a tefilá de sexta agora, e acabou fazendo a amidá errado, tem que voltar a rezar de novo, essa tefilá não valeu. Vechen berev rosh chodesh, im lo mitpalel arvit shtaim, veomer beshtem elev avo. Assim também, por exemplo, erev rosh chodesh. A pessoa esqueceu a tefilá de minchá, de Erev Rosh Chodesh, e à noite, quando chega a Shabbat, quando chega a Rosh Chodesh, quando chega a Arvit, ele vai falar Yalevei Avó. Então, tanto na tefilá de Arvit normal, ele faz Yalevei Avó, como Rosh Chodesh, quanto na tefilá que ele for compensar a tefilá anterior, é a segunda vez que ele for fazer Arvit, ele vai fazer Yalevei Avó. Mesmo que é uma compensação da tefilá de minchá antes de começar Rosh Chodesh, o ponto é que se reza a tefilá de agora. Vem lo itpalel arvit berosh chodesh, shemitpalel shacharit shtaim, im shachach yalevei avo, afilo bashniah, choser mitpalel. Assim também se a pessoa esqueceu arvit, esqueceu de fazer arvit em Rosh Chodesh à noite, ele vai fazer shacharit duas vezes. Caso ele esqueça de fazer yalevei avo, ele precisa rezar de novo. Mesmo que Arvit, a gente viu lá atrás nas alachot de Rosh Chodesh, que Arvit, se a pessoa esqueceu de fazer Yalevei Avo, ele não precisa voltar. Aqui a gente vai de acordo com a tefilá feita naquele momento. E já que em Shacharit, se a pessoa esqueceu Yalevei Avo, ele volta. Assim também essa tefilá que é compensação, que está complementando Arvit que ele perdeu, se esqueceu, também volta. O Beshabat, im lo itpalel mincha, mitpalel arvit gam ken shtaim shel chol.
Assim também, se por exemplo, a pessoa perdeu a tefilá de Shabbat à tarde, Minchá de Shabbat, e ele vai compensar ela Motzai Shabbat. A tefilá de Arvit de Motzai Shabbat, a Amidah, ela é diferente da Amidah de Shabbat, mas ele vai fazer 2 vezes a tefilá de Motzai Shabbat, a tefilá de Arvit, de acordo com o momento no qual ele está compensando e não de acordo com a tefilá que ele está compensando. Ela shesh chiluk be'atachonantano, mas aqui, nesse caso, Motzai Shabbat vai ter uma pequena diferença com relação a Atachonantano, Barishana Omer aqui, na Tefilá de Arvit, à noite, no meio da Brachá, Atachonen Ladam Dat, a gente costuma fazer a Avdalah, Atachonantano. Atachonantano ele vai fazer somente na primeira vez que ele faz Arvit. Ou seja, se ele perdeu o Minchá de Shabbat, ele vai ter que fazer Arvit 2 vezes. A primeira Tefilá é a Tefilá válida para a própria Arvit, que ele precisa rezar todo dia. Aí ele faz Atachonantano como se faz em toda a Tefilá de Arvit. A segunda Tefilá, que é compensação de Minchá, embora ele vai rezar a Tefilá de dia de semana, de Motzai Shabbat, não vai falar Atachonantano, porque ele já falou. Ve'atam bazek, vant Atachonantano que movdelah, venu avdilim, shtei b'amim Tefilá. E o motivo para isso é porque Atachonantano é Avdalah. Atachonantano, ele não substitui a Avdalah exatamente, a gente vai fazer Avdalah no copo, com vinho, como se faz geralmente, mas não dá para fazer 2 vezes Atachonantano, não dá para fazer 2 vezes Avdalah na própria Tefilá. Por isso, na segunda Tefilá que ele faz, para compensar Minchá de Shabbat, não se faz Atachonantano. Ve'odin lefech, assim também é o contrário. Im shachach arvit b'motzei Shabbat, mitpalel shacharit 2, ve'omer batfila tashlumim Atachonantano, lefi shemikar atakana tzarich leavdil batfila. Se, por exemplo, a pessoa esqueceu de rezar Motzei Shabbat, por algum motivo ele não pode rezar Motzei Shabbat, Amidah, ele vai fazer shacharit 2 vezes. A primeira tefilá de shacharit ele vai fazer normal, como shacharit, como a tefilá que ele precisa fazer naquele momento. Quando ele for compensar a tefilá de Arvit da noite anterior, ele vai colocar aqui o Atachonantano, que é parte da tefilá. Mesmo que ele já fez Avdalah com copo e com vela, ainda assim tem que fazer o Atachonantano na tefilá. Vamos lá, mais algumas alachot curtinhas, a gente acaba hoje, Bezrat Hashem, esse capítulo. Fala o Kizush Hanuch na alachá Zain. Ta berosh chodesh bemincha, velo amar yalevevo, ulemachar ino rosh chodesh, im ken afi mitpalel arvit 2, lo ervech klum, sharei ino yachol lomar od yalevevo, ubelo yalevevo, arei kvar itpalel, gam al ken ino mitpalel klal tashlumim. Fala o Kizush Hanuch, temos um caso que ele é um pouco harig, um pouco diferente, uma exceção à regra. O que acontece se na tefilá de Minchá de Rosh Chodesh a pessoa esqueceu Yalevevo? A Alachá diz que caso a pessoa tenha esquecido Yalevevo em Shacharit e em Minchá, ele deve rezar novamente. Agora, o que aconteceu se a pessoa fez a tefilá de Minchá de Rosh Chodesh, esqueceu Yalevevo e só foi lembrar à noite, quando já não é mais Rosh Chodesh. Então ele precisa compensar a tefilá de Minchá que ele perdeu, porque não valeu, já que ele não fez Yalevevo. Porém, à noite já não é mais Rosh Chodesh. Então ele fica numa situação em que ele caiu, em hebraico se fala Nafal ben Akisot, ele não tem para onde ir aqui. Porque por um lado, se ele falar Yalevevo agora, não está certo. Motzei, depois de Rosh Chodesh, à noite já não é mais Rosh Chodesh, não dá para fazer Yalevevo. E se ele não falar Yalevevo, então essa é uma tefilá que ele já fez, ele fez isso em Minchá antes. Então nesse caso ele não vai rezar de novo. Então no caso em que alguém perdeu a tefilá de Minchá de Rosh Chodesh por ter esquecido de fazer Yalevevo, ele não vai poder compensar ela em Arvit. Se a pessoa esqueceu completamente a tefilá de Minchá, então tudo bem, ele vai fazer Arvit à noite sem Yalevevo, porque é um dia da semana normal, não é Rosh Chodesh. Mas se ele já fez essa tefilá, ele só esqueceu e Yalevevo, então não tem por que compensar. Al-Chachet, tfilat musaf, afapish ezmana kol hayom, vem que nave ma'ariv tfilah smuchala, mikom makom en la tashluim balayla. Mishum de tfilat musaf nitkina mishum neshama parim svatenu, vekivan shevar zmano batel korbano. Tfilat de musaf é uma tefilá à parte, ela não tem opção de tashlumim. Mesmo que a tefilá de musaf pode ser feita o dia inteiro, e a priori alguém que esqueceu a tefilá de musaf, ele poderia compensar isso em Arvit, na noite depois Motzei Shabbat, por exemplo, a tefilá de Musaf ela não tem compensação. Porque a tefilá de Musaf, ela trata do Korban Musaf que era feito somente no Shabbat, e no momento em que passou o horário do Korban Musaf, já não tem mais o que fazer. Diferente das tefilot que a Gemara Masechet Brachot traz, que elas foram decretadas pelos avós, Avram, Yitzhak e Yaakov, e a gente só conectou ela com os horários dos Korbanot do Beit HaMikdash, manhã, tarde e noite, então elas têm compensação. Se perder uma, você pode completá-la depois. Mas a tefilá de Musaf, ela tem que ser feita justamente no Rosh Chodesh, no Shabbat, no Hag, ela tem que ser ligada ao dia específico. Então, já que é assim, no momento em que passou o dia, já perdeu a chance de fazer a tefilá.
הלכתת, מי שהוא צריך להתפלל שחרית 2 או מנחת 2, אם הוא שליח ציבור, יוצא במה שהוא חוזר את התפילה בקול רם. Fala o que o Shulchan Aruch, alguém que perdeu uma tefilá, então ele precisa fazer shacharit 2 vezes, ele perdeu a arvit e tem que fazer shacharit 2 vezes, ele perdeu o shacharit e precisa fazer mincha 2 vezes. Caso ele seja o shaliach tzibur, caso ele seja o Hazan, que o Hazan faz 2 vezes a tefilá, ele faz uma vez em silêncio e uma vez alta, a vez que ele fizer alto vale para compensar a tefilá que ele perdeu. Então se ele for o shaliach tzibur, ele já compensa a tefilá perdida na reza anterior. Então se ele perdeu o shacharit, ele foi Hazan de mincha, ele vai fazer mincha em silêncio, depois quando ele fizer mincha alto como shaliach tzibur, isso vale como compensação para a tefilá que ele perdeu de shacharit. última הלכה, הלכה י' מי שנסתפק לו אם מתפלל או לא, בזמן הזה אינו חוזר ומתפלל. Quem tem dúvida se ele rezou ou não se volta a rezar. Na dúvida se a pessoa rezou ou não deve se rezar novamente. Alguém que está na dúvida se ele fez shacharit ou não fez shacharit, não lembra se ele rezou mincha ou não rezou mincha, não se deve rezar novamente.